Saudações a todos os participantes da Paving. Sejam todos muito bem-vindos a esta apresentação do Grupo Wirtgen sobre reciclagem em usina de asfalto a quente. Meu nome é Marcelo Zubaran, sou gestor de marketing da Ciber e é com muita satisfação que divido esse espaço com duas grandes empresas de pavimentação. A Pedriza, representada pelo Pedro Henrique Sartoreto Moirer, e a Tecvia, representada pelo senhor Romero da Fonte. A técnica de reciclagem a quente visa substituir parte dos agregados ligantes virgens pelo RAP, em inglês Reclaimed Asphalt Pavement, que é o material reciclável fresado, para a produção de mistura asfáltica com qualidade igual ou superior ao concreto asfáltico tradicional, com significativa redução no impacto ambiental e menor custo de produção. Por essas razões, essa técnica é amplamente utilizada nos países desenvolvidos, mas no Brasil, infelizmente, as aplicações ainda são incipientes. Digo ainda porque o DENIT publicou, em julho deste ano de 2021, a resolução número 14, exigindo a inclusão do RAP nas misturas asfálticas a quente a partir dos novos projetos. E isso está mudando a forma como os construtores estão produzindo misturas asfálticas no Brasil. Bom, pessoal, preparamos essa apresentação em um formato de perguntas e respostas, de forma que eu serei moderador e os convidados contribuirão com as boas práticas observadas desde o planejamento até a produção e aplicação do concreto asfáltico reciclado em usina quente. Meus cumprimentos ao Pedro Henrique da Pedriza e ao Romero da Tecvia. Muito obrigado por aceitarem o convite e sejam todos muito bem-vindos. Olá, Marcelo, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui contribuindo de alguma forma com vocês nessa apresentação aqui na Paving. Queria também, em nome da Tecvia Locações, saudar todos os participantes desse grandioso evento. Olá, é um grande prazer estar aqui hoje. Quero cumprimentar o Marcelo Zubaran da Ciber, ao Romero da Tecvia e a todo o público desse evento especial. É com grande satisfação que estamos aqui hoje para falar desse assunto tão importante e dividir a nossa experiência na utilização de materiais asfálticos reciclados. Vou dar início a esse debate perguntando aos convidados sobre o projeto da rodovia que a mistura reciclada quente foi aplicada. Então, Marcelo, o nosso primeiro projeto de usinagem de CBUQ com adição de RAP ocorreu entre dezembro de 2019 a março de 2020. Onde utilizamos uma usina Ciber Innova 1502, dotada do sistema de reciclagem de RAP. Foi uma obra de fresagem e recapeamento de um trecho da BR-101 que corta o estado do Rio Grande do Norte. Bom, Marcelo, referente à rodovia, vale a pena salientar que é uma rodovia concessionada e está sob responsabilidade da concessionária Rota do Oeste. O trecho onde aplicamos a mistura com materiais reciclados está compreendido entre as cidades de Jangada e Várzea Grande, ambos no estado do Mato Grosso. A BR-163, onde trabalhamos, ela se configura como um importante corredor para o escoamento da produção da safra. Nessa obra em questão, nós aplicamos mais de 20 mil toneladas de CBUQ com inserção de RAP e fomos progressivamente aumentando o percentual de inserção até atingirmos os 25%. Dois importantes projetos em rodovias importantes no Brasil. Vou seguir com essa conversa focando em três importantes tópicos que, no meu ponto de vista, são decisivos para o sucesso de um projeto de reciclagem a quente. O primeiro tópico é a logística do RAP. O segundo, os impactos da reciclagem a quente na usina durante a produção. E, por último, muito importante, uma visão sobre a qualidade da mistura reciclada e a viabilidade econômica e ambiental da tecnologia. Sobre a logística do RAP, gostaria que os senhores comentassem sobre a gestão do material. Havia alguma forma específica de fresagem? Como era feita a gestão e processamento do material reciclado? Todo o RAP que utilizamos nessa obra foi proveniente dela própria, uma vez que nós fresamos todo o trecho a ser recapeado, utilizando uma das nossas fresadoras W200 da Wirtgen, sendo todo esse material levado até o canteiro de obras e estocado ali no pátio da usina, no pátio de agregados da usina.
Esse material foi beneficiado numa peneira vibratória de fabricação própria, onde todo o material passante na tela de 3/8 foi analisado pelo nosso laboratório para confirmar as características daquele material, ou seja, o teor de CAP, a granulometria, e depois esse material foi inserido na usina através de um silo específico para essa prática, né? E é importante salientar o seguinte, que como o RAP que nós utilizamos foi um RAP fresco, ou seja, ele não passou por longos períodos de armazenamento, não houve a necessidade de usar destorroadores. O contrário aconteceria se esse material ficasse por um período elevado e formasse os torrões, e aí sim precisaria passar por um outro beneficiamento importante e fundamental para a qualidade, para manter a qualidade da mistura. Sobre a gestão do RAP, ela se deu desde o momento da fresagem, onde nós buscamos ajustar a velocidade da fresagem para que não se produzisse muitos torrões e o nosso aproveitamento do fresado fosse o maior possível. Após fresado, o material era levado até a usina, onde era peneirado num conjunto de peneiras vibratórias desenvolvido especificamente para isso. Depois de peneirado, esse material era guardado embaixo de lonas para que não fosse conferida nenhuma umidade nele. Este é um ponto-chave na reciclagem a quente. É preciso homogeneizar o RAP, e isso apenas é feito com técnicas como as que vocês fizeram. Sem isso, não há como obter sucesso na reciclagem a quente. O próximo tópico é sobre a interação entre um projeto de reciclagem a quente e a usina de asfalto. Claro que a usina deve estar preparada para a inserção do RAP, através de um silo especial com sistema de pesagem integrado à usina de asfalto. No caso das aplicações da Pedriza e da Taquevia, o RAP foi introduzido úmido e em temperatura ambiente diretamente no misturador da usina. Ambos os projetos ultrapassaram a barreira dos 20% de RAP na mistura, o que requer, em geral, um superaquecimento dos agregados virgens para que se obtenha uma temperatura de mistura de aproximadamente 160 graus, claro, dependendo do projeto. A pergunta é sobre a temperatura dos agregados virgens para que haja esse balanço. Foi necessário um superaquecimento dos virgens? Se sim, como a usina reagiu a esse superaquecimento? Sim, nós precisamos subir um pouco a temperatura dos agregados virgens para compensar a temperatura ambiente da qual se encontrava o RAP, sem oferecer prejuízos para a qualidade e o ritmo da produção. Graças à tecnologia embarcada nessas usinas, que controlam a velocidade do tambor versus a temperatura da massa. Nesse projeto em questão, que foi desenvolvido em parceria com a concessionária Rota do Oeste, nós utilizamos um aditivo para a usinagem a morno, que nos permitiu não realizar o superaquecimento dos agregados virgens. Mas é importante salientar que todo o controle de temperatura é feito de forma automática pela usina, de forma que ela se adequa às mais diferentes variáveis que são inerentes ao processo de usinagem do CBUQ. Na linha da colocação do Pedro Henrique, a nova geração de usina Ciber garante a perfeita temperatura da mistura asfáltica de forma completamente automática, sem qualquer interferência do operador. Isso graças a um sensor de última geração que mede a temperatura da massa em um ponto específico do misturador, onde a temperatura já está homogeneizada. Essa informação em tempo real é enviada para o computador da usina, que imediatamente ajusta de forma automática a intensidade do queimador. Esta estabilidade da temperatura da mistura é muito importante para a qualidade de qualquer mistura quente, decisiva em aplicações com reciclado. Nessa animação, é possível observar a reação instantânea do sistema de combustão a qualquer variação de temperatura em relação à ótima, que foi estabelecida pelo projeto e introduzida no computador da usina pelo operador. Não somente a chama se ajusta, mas todo o sistema de combustão, incluindo o exaustor, é automaticamente ajustado para manter a relação perfeita de ar-combustível e a temperatura da mistura sempre perfeita. Mas o mais interessante do sistema de secagem das usinas Ciber e Nova para aplicações com RAP é o que nós chamamos de sistema de secagem inteligente. Nessa imagem, podemos ver o fluxo dos gases de combustão.
Eu sempre comento que a maior parte do secador da usina é como se fosse um imenso secador de cabelo, com gases quentes passando em contrafluxo aos agregados. As cores dessa imagem representam as temperaturas desses gases. Em vermelho, muito próximo da chama, a temperatura dos gases está a aproximadamente 800 graus. Entrando dentro do secador da usina e entendendo melhor a forma pela qual os agregados são secos, nessa animação podemos ver os agregados se expondo aos gases de combustão, fenômeno esse denominado cascateamento. Assim, na medida que o secador gira, os agregados que se movimentam junto com essas aletas mostradas à esquerda acima são carregados e gradualmente os agregados eles vão caindo, percorrendo ou preenchendo todo o diâmetro do tambor secador, se expondo a superfície desses agregados aos gases de combustão, gerando essa troca de calor de forma eficiente. A temperatura dos gases cai de 800 para 100 graus Celsius aproximadamente, ao longo de 6 a 8 metros do comprimento do secador, claro, dependendo da taxa de produção da usina. Logo, os agregados recebem essa energia no processo de secagem, ao longo desse período. Conforme relatado pelo Romero, o secador das usinas Ciber varia automaticamente a velocidade de giro, de forma a manter constante a perfeita temperatura dos gases que entram no filtro de mangas. Vamos pensar na aplicação da Tecvia. Como a temperatura dos agregados foi aquecida acima do tradicional, para que houvesse um balanço em relação à temperatura ambiente do RAP, os gases também aumentariam sua temperatura. E isso fatalmente prejudicaria o ritmo da produção da usina. No entanto, o sistema, nesse caso, aumenta a velocidade de giro do secador e, como consequência, há um maior cascateamento, uma maior intensidade desse cascateamento, havendo uma maior troca de calor desses gases dentro do secador com os agregados, baixando como consequência a temperatura do filtro, dos gases do filtro de mangas e mantendo constante a condição perfeita de troca de calor. Toda essa dinâmica é melhor representada por essa animação. A gente observa muito bem aqui que a temperatura dos gases que entram no filtro de mangas, por algum motivo, aumentou. O sistema reage automaticamente, aumentando a velocidade de giro do tambor, como consequência a um maior cascateamento, uma maior intensidade desse cascateamento. A energia desses gases fica nos agregados e a temperatura do filtro volta ao patamar estabelecido, que nesse caso foi de 100 graus Celsius. Mais uma vez, observando o fluxo desses gases de dentro do secador, de dentro do queimador, passando por todo o tambor secador e entrando dentro do filtro de mangas. Nessa dinâmica, a gente vê que à direita houve um aumento da temperatura desses gases no filtro. A reação do sistema à esquerda é um aumento no cascateamento. E assim a temperatura volta ao padrão perfeito de 100 graus Celsius nesse caso. Ainda falando da performance da usina, como foi a experiência de vocês quanto ao sistema de mistura da usina? Sabemos que misturas recicladas são mais desafiadoras para o equipamento, pois é preciso homogeneizar os materiais com um delta de temperatura muito grande, evaporar a umidade do RAP no misturador e ainda assim produzir uma mistura homogênea. A qualidade da mistura foi atingida? Se sim, quais ações foram realizadas no misturador da usina para a obtenção desse sucesso? Como os misturadores dessas usinas foram projetados para receber o RAP, ele foi dimensionado de forma que recebesse o RAP numa câmara seca, né, e houvesse o tempo ali suficiente e espaço para a mistura do agregado virgem com ele, não houve prejuízo nenhum na qualidade da massa. Pelo contrário, a massa produzida com a utilização do RAP nas nossas usinas passou por todos os testes laboratoriais internos e também da empresa fiscalizadora e alcançando e sendo confirmado todas as características desse CBUQ, tanto no tocante a teor de CAP, granulometria e demais características. Bom, como eu informei antes, nós fomos progredindo até o teor de 25% de RAP,
de forma que isso nos deu uma segurança e uma melhor assertividade, tanto para nós quanto para o nosso cliente. Também é importante a gente salientar que o aditivo para usinagem a morno, ele funcionou como um melhorador de adesividade para mistura. E esses e outros pequenos cuidados que a gente teve, no final nos deram uma resposta muito satisfatória, de modo que a gente não pôde diferenciar a mistura com e sem a inserção de fresado. Também é importante a gente falar que alguns desafios foram enfrentados, como certas vezes onde a gente percebeu que era necessário um maior tempo de mistura, para o melhor envolvimento do ligante asfáltico junto dos agregados. Então, após a orientação da equipe técnica da Ciber, a gente procedeu com a diminuição da produção para que essa mistura passasse mais tempo no Pug Mill, melhorando assim a homogeneidade da massa asfáltica. Como muito bem apontado pelo Romero, o RAP entra na zona de mistura a seco da usina. Essa animação mostra de forma esquemática os agregados entrando no misturador antes da injeção do ligante. Apesar de não estar representada por essa animação, o RAP também entra na mistura a seco, a fim de homogeneizar-se com o material virgem, os agregados grossos provenientes do secador, os finos do filtro de mangas, eventualmente a cal hidratada quando é adicionada, todo esse material é pré-homogeneizado. Aqui também eu mostro uma imagem do sistema de dosagem do RAP utilizado pela Tecvia, onde a gente vê muito bem o silo dosador, com o sistema de pesagem do RAP, esse totalmente integrado com o sistema de pesagem dos agregados virgens, e a correia que transporta o RAP até o misturador da usina. Outro ponto muito importante quando se trabalha com reciclagem a quente é a possibilidade de ajustar o tempo de mistura da usina. Misturas recicladas, elas exigem mais do misturador. É importante aumentar esse tempo de mistura. E a nova geração de usinas Ciber permite que esse aumento de mistura possa até dobrar em relação ao tempo tradicional, que é obtido na produção máxima da usina. Então, nessa animação, a gente consegue ver à esquerda um misturador em corte, onde esse aumento do tempo de mistura, ele é caracterizado pelo aumento do volume de material dentro do misturador. Isso é feito completamente automático. O operador insere no painel de comando essa intensidade da mistura e o sistema se ajusta automaticamente durante todo o período de produção, mantendo a condição estabelecida pelo operador. A Pedriza aumentou significativamente o tempo de mistura, principalmente baixando a produção da usina e com essa tecnologia. E assim ela conseguiu obter uma mistura de extrema qualidade, mesmo considerando toda a complexidade do RAP frio e úmido diretamente no misturador, o uso do aditivo para mistura morna. Então, todas essas diversidades não prejudicaram a qualidade da mistura. O último tema dessa conversa é sobre a viabilidade técnica do que tange a qualidade da mistura reciclada, viabilidade econômica e ambiental. A pergunta aos convidados é: houve algum prejuízo ou benefício à performance da mistura pela inserção do RAP? Houve economia? Em qual ordem de grandeza? E o que podemos falar sobre o impacto ambiental que foi minimizado pela inserção do RAP? A utilização de RAP na mistura asfáltica, na usinagem do CBUQ, só traz benefícios, e eles são enormes. Desde a parte econômica, passando até pela parte ambiental. Uma vez que nós diminuímos a extração de recursos naturais, como brita, areia, pó de pedra e principalmente o CAP, e trazendo também a questão do não descarte daquele material fresado ao meio ambiente. Esse projeto ele foi um case de sucesso, ele se tornou um case de sucesso na nossa empresa, e depois ultrapassamos a marca de 20% do material reciclado, do RAP, na mistura, sem comprometer a qualidade da massa. Bom, particularmente, eu considero esse tópico o tópico mais interessante do assunto,
Porque além de ser uma solução sustentável do ponto de vista ambiental, onde nos permite explorar menos as nossas jazidas de petróleo e menos nossas jazidas de agregados, ela também é uma solução muito interessante do ponto de vista econômico-financeiro. Porque do ponto de vista econômico-financeiro, eu estou economizando na quantidade de agregados que eu estou colocando e eu estou economizando também porque eu estou inserindo menos CAP, porque eu consigo aproveitar o CAP residual do fresado. Aqui, a nossa experiência, ela nos mostrou que a gente consegue reaproveitar aproximadamente aí 90% do CAP residual presente no fresado. E esse aproveitamento de aproximadamente 90% nos permitiu inserir 1% a menos de CAP novo na mistura. Então, se você tiver como base que o CAP é o insumo mais caro para a produção de CBUQ, de massa asfáltica, você tem noção do quão interessante do ponto de vista financeiro essa solução é. E sem esquecer também do ponto de vista ambiental. Eu queria fechar essa apresentação, primeiramente agradecendo a Pedriza, representada pelo Pedro Henrique, e a Tecvia, representada pelo Romero, por aceitarem esse convite e por dividirem conosco suas experiências, seus cases de sucesso, falando de um tema extremamente relevante para o setor rodoviário brasileiro. Grandes empresas precisam de grandes desafios, e vocês romperam os padrões tradicionais da produção de concreto asfáltico no Brasil e já estão preparados para o futuro. Em nome do Grupo Wirtgen, agradeço muito a todos pela audiência. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a Ciber, representada aqui pelo Marcelo Zubaran, pela oportunidade de estar aqui nesse evento, falando um pouco sobre essa solução e sobre a experiência que a gente teve com essa solução. É bem verdade que em outros países ela já é bem utilizada, mas no Brasil ela é incipiente ainda. Então eu considero que a Pedriza, junto com a concessionária Rota do Oeste e junto com a Ciber, deu um grande passo no mercado da pavimentação brasileira. E a Pedriza, ela é uma empresa que tem essa característica. Nós estamos inseridos em contexto de grandes obras e cada vez mais a gente busca nos qualificar para ser referência no nosso mercado. Eu gostaria de convidar todo o público da Paving para entrar no nosso site e também nos acompanhar pelo Instagram. Muito obrigado a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer aqui em nome da Tecvia Locações a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado à John Deere Company, ao Grupo Wirtgen. E também queria agradecer a todos vocês que participaram desse evento e ao pessoal aí que faz a Pave Expo. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.